fica menor na parede de fundo do que no chão. Isso não pode, né? Porque a sombra tem que ter continuidade entre a sombra do chão e a sombra da parede. O que vocês acham que pode ser? Entendeu? Aqui tem uma parede aqui de fundo, tem essa parede aqui no chão, tem uma esfera em algum lugar aqui talvez tocando no chão, não me lembro, mas aparece então uma sombra aqui assim. Aí no dela aparece uma sombrazinha. Não pode, né? A sombra tem que ter continuidade aqui. Essa parte tem que ser junto com essa. O que vocês acham que pode estar acontecendo? A dimensão da parede. Se você encontra alguma sombra, significa que você, quando foi renderizar o ponto, mandou um raio para a fonte luminosa verificar se aquele portal não está na sombra, certo? Então, se existe alguma sombra, parece que a lógica de cálculo de sombra está ok. Então, onde pode estar o erro? Na parede. Dimensão da parede. Dimensão Da parede. Qual a dimensão da parede? É como se tivesse uma parede menor que traz. Não, a parede é infinita, um plano infinito. Acho que quando está calculando a posição da parede está deslocada. Como o quê? A posição da parede está deslocada no cálculo da sombra. Mas isso não implica que se essa parede e essa parede aqui estão orquestrando lá no desenho e elas estão emendadas aqui, tá certo? E existe uma sombra aqui nessa parede vertical e outra aqui na horizontal, esses dois pontos teriam que estar juntos. A sombra teria que estar compatível com essa ligação entre uma e outra. Por que isso não está acontecendo? Se eu pego um ponto aqui, ó, e vou renderizar, eu vou pegar esse ponto e vou mandar um raio para a fonte luminosa, certo? E aqui está dizendo que esse fonte não foi bloqueado por ninguém, está recebendo luz ali. Ok? Então, quer dizer, provavelmente esse cálculo aqui está certo. Agora, aqui deveria acontecer de uma sombra, provavelmente, ser desse tamanho aqui, está acontecendo isso aqui. O que vocês acham que pode acontecer? Está pegando de fontes diferentes? Hein? Está pegando de fontes luminosas diferentes ou não? Não é isso. Eu estava pensando assim. Quando você mandou o ponto para cá, ele está dizendo que esse ponto está bloqueado da fonte luminosa. Não deveria estar. O que está acontecendo então? Se essa sombra aqui, eu suspeito que essa sombra está certa. Por quê? Porque se você está aqui nesse ponto e diz que ele está sendo iluminado, você mandou um raio para todos os pontos que você está renderizando, mandou um raio para a fonte luminosa, e esse aqui está dizendo assim, não tem bloqueio. Certo? É muito pouco provável de que aqui ele vai calcular a interseção com a esfera, que é o único objeto no cenário, aqui ele fez certo e aqui o cálculo de interseção está errado. Não é pouco provável isso acontecer. Então, se isso aqui, essa sombra está certa, onde está o erro dessa parte aqui da sombra que está incompatível com o problema? Eu já tinha feito uma observação para isso. Essa é a minha suspeita que eu ainda não falei para ela. Mas estou aqui alertando para vocês, não sei se vocês já fizeram. O problema deu certo de vocês? Já fizeram esse problema? Deu tudo certo? Já fez? Não vai fazer? Então, o que você acha que pode estar acontecendo aqui? Vamos imaginar aqui que você tem esse plano do chão aqui, ó. A esfera está em algum lugar aqui. Você está com aquele plano de observador e mandou um raio. Certo? Então você mandou um raio. Suponha que esse raio aqui vai atingir esse ponto aqui, tá certo? Suponha que esse ponto aqui. Quais são as coisas que a gente tem que se preocupar quando a gente faz essa interseção? Para poder verificar se não tem sombra. O que eu tinha mencionado para vocês que pode acontecer um erro aqui?
Nada de normal. Ver se a luz baixa. Hein? Ver se a luz, o caminho do meu estava observando baixa, né? Então, quando você faz as contas de interseção, qual é a conta que você faz quando faz de interseção raio plano? O que você obtém? Um T, não é? Então tem uma conta de fontes flutuantes aqui. O que pode acontecer com isso? Diga. Talvez aquele plano ali dela, né? Que bater embaixo, estava batendo. Não, isso não aconteceria. Isso não aconteceria. Minha suspeição é essa aqui. Quando você calcula esse T, o que pode acontecer com ele? Pode ter dois valores. Não, pode acontecer que quando você fez essas contas aqui, o T, que deveria ser matematicamente exatamente aqui na interseção do ponto, ele teve um arredondamento. Se ele teve um arredondamento, ele está aqui, ó. Estou exagerando esse arredondamento. Um baita arredondamento que ele está aqui. Aí o que eu faço? Quando eu calcular o ponto de interseção em vez de estar aqui, ele está aqui, ó, PI. Eu substituí o TI na equação da reta, não é? Aí ele vai me calcular aquele PI ali. Agora, quando eu mandar o raio para a fonte luminosa, o que vai acontecer? Vai bloquear. O próprio plano bloqueia esse raio. Aí diz que o ponto está na sombra. Entendeu? Então, essa que é a minha hipótese aqui, que ela tem que comprovar quando ela fizer essa conta. O que eu recomendei que vocês fizessem quando calculassem esse TI? Como o vetor é normalizado, ele representa a distância. E lembra que quando eu falei que quando a gente escolhe no cenário de computação gráfica, a gente implicitamente não está se preocupando com unidade, mas essas unidades têm que ser coerentes, certo? Então, se eu estou no mundo real e minha unidade for, por exemplo, metro, o que você acha que seria um número bem pequenininho que eu poderia, para evitar esse arredondamento, eu considerar um número pequeno, se eu estou usando unidade metro? Centímetros talvez ainda seja grande. Mas se eu botar milímetro ou décimo de milímetro, é realmente muito pequeno, certo? Então o que eu faço? Eu posso pegar esse delta, e se eu pensar em metro, eu estou pensando no número 0,0, isso aqui é decímetro, centímetro, milímetro, e se eu quiser, eu acho que aqui já é pequeno demais, um décimo de milímetro, para fazer alguma diferença nos meus resultados, certo? Então, se eu usar esse número aqui, eu pego esse TI aqui, que eu obtive das minhas contas, e eu faço o TI real, que eu vou botar aqui um TI tilde, ele é igual ao TI que eu obtive pela conta, e menos esse delta. Quando eu faço esse menos esse delta, o meu TI provavelmente vai estar aqui muito próximo da superfície, mas antes da superfície. E aí, quando eu fizer mandar esse raio, impossível o plano bloquear ele. Diga. Eu não entendi direito como o plano está bloqueando. Tipo, a parede está bloqueando. Vamos supor que a fonte, vamos exagerar, mas ele conta que a fonte luminosa tivesse aqui. Ok? Então, quando eu estivesse nesse ponto aqui, eu vou mandar um raio, que é o L, né? O L. O vetor Lzinho é o raio que vai do ponto de interseção para a fonte luminosa. Aí eu digo, agora pegue esse raio e diga assim, cenário, esse raio tem alguém que está interceptando esse raio, aí ele vai dizer, ok, a esfera intercepta, o plano intercepta. Ok? Então, se a esfera não tivesse, se a esfera tivesse um pouquinho mais para cá, e ela não estivesse interceptando, mesmo assim o plano ia dizer que está interceptando, entendeu? Ó, mesmo se a esfera estivesse aqui, ó. Ele não estaria interceptando por conta da esfera, mas esse plano estaria. E se eu fizer essa conta aqui, ele vai verificar que o plano Mas da minha forma, a intercepção ia testar o plano. pode acontecer, se você botar simplesmente no seu teste de coisa, assim, eu interceptei esse objeto.
Agora teste com todos os objetos da cena. Eu não fiz diferença. Você botou todos, né? Eu botei todos e ele vai lá no procedimento e vai pegar de novo o plano. E aí nessa hora ele vai dar a interseção. Diga. Se esse é o problema, deveria ter vários pontos com sombra no plano. Pode acontecer de que isso aqui está dando sempre arredondamento. Pode ser por causa do mais oblíquo também. Talvez do raio. Não sei. Poderia acontecer situações em que ele arredonda ou ele trunca. Se ele truncasse, estaria um ponto iluminado. Se ele arredonda, ele está botando para maior, vai ficar abaixo do plano, né? Aí abaixo do plano, o plano está bloqueando. Deveria ficar um padrão todo sombra, não sombra, né? Mas pode ser que de repente essa região aqui, dependendo do ângulo que você está vendo, ele está sempre arredondando, não sei. Isso aí é uma coisa a testar, mas essa é a minha. Eu suponho que realmente está deslocando, só que só é afetado pelo círculo. Porque se estivesse sendo afetado pelo plano, deveria ter falhas assim, ao longo do plano. Sim, mas se tiver todos vários consistentes, todos arredondando, poderia acontecer o padrão de sombra em todos eles. Eu concordo que se você tivesse em algumas regiões da sombra, poderia estar truncando e não arredondando. Se fosse truncando, ele não, o próprio plano não bloquearia, certo? Então você iria ver o padrão. Sombra, não sombra, sombra, não sombra, ia ficar um negócio meio pontilhado aqui A nessa figura região. deve ficar bem inteira, né? Hã? A figura dela ficava bem inteira. Ficaria? Ficou desse jeito aí. A dela ficou desse jeito. Aparentemente tudo isso aqui suave, mas isso aqui inconsistente. Então essa é a minha suspeita, Passa pro lado que tem se tudo dela estiver certinho, entendeu? Tem um que tem um aí que tá certo. O outro eu não me está vivendo na cabeça no momento. Ok? Então, se vocês tiverem algum problema parecido com esse, lembre-se dessa recomendação, certo? Ok? Ok, na última aula antes do recesso a gente estava falando de quaternion, não é isso? Com isso a gente encerrava toda a parte de transformações que a gente precisa para fazer tudo no nosso cenário, nossos objetos. Era a única coisa que faltava. Tá certo? Então, quem pode me recapitular rapidamente o que nós não vou desenvolver tudo de quaternion, mas só quero que vocês digam como eu faria se você tivesse um problema que fosse assim, ó, aqui o plano XYZ, os eixos XYZ do mundo. O que são esses eixos XYZ dados? O que é isso? Coordenadas do mundo. Que coordenadas são essas? Elas servem para quê? Cada objeto, montar os objetos. Montar o cenário, exatamente. É o sistema de coordenadas comum, normalmente o sistema canônico, ou seja, você tem lá a origem do seu sistema global, onde você vai utilizar esse sistema para poder posicionar os objetos do cenário e fazer todas as contas preliminares que você vai fazer no seu projeto. Tá certo? E aí depois, o que a gente tem agora, no caso de rotações? Suponha que você tem um objeto aqui qualquer. Vamos pegar esse objeto aqui como se fosse um tetraedro. Está lá no espaço. Ok? Você já posicionou esse objeto no espaço. Aí suponha que eu diga assim, ó. Eu quero que você rode esse tetraedro em torno desse eixo. Então vamos supor que aqui você tem um ponto P1, esse aqui é o ponto P2, esse aqui é o ponto P3 e esse aqui é o ponto P4. Eu quero girar em torno do eixo de rotação que vai de P1 a P2. Então a representação que eu vou fazer no eixo de rotação é seta dupla, para dizer que ele é eixo de rotação, indo de P1 a P2. Então como é que a gente faz pela regra da mão direita? Só para imaginar o que vai acontecer.
Pega o polegar, bota na direção do eixo de rotação, nessa seta dupla, e pensa então que a rotação vai ser dada pela regra da mão direita, ok? Então esse tetraedro vai girar nesse sentido em torno do eixo de rotação, tá bom? Ok? Todo mundo entendeu? Ok, agora eu quero dizer que eu quero rotacionar então, eu quero uma rotação de θ igual a 60 graus em torno do P1, P2, esse eixo aqui de rotação, P1, P2. Vocês vão usar quaterno. Então vamos organizar a ideia para como é que vocês fariam isso. Então o que você quer? Você quer uma coisa que faça isso aqui, ó. Qualquer ponto PI aí, P1, P2, P3, P4, PI, linha, ok? Ele vai ser igual ao PI original multiplicado por uma matriz de rotação. Que matriz é essa? Essa matriz de rotação aqui, vou botar N aqui, mas vocês vão me dizer como é que eu vou achar essa N aqui. Então, quando eu aplicar essa matriz M no ponto P1, obviamente ele está sobre o eixo, não vai acontecer nada, vai ficar lá. P2 vai ficar lá. P3 vai rodar. E o P4 também. Então eu aplicaria essa matriz no P3 e no P4, porque o P1 e o P2 eu preciso. Ele não vai mudar em nada, ele está sobre o eixo de rotação. Ok? Então como seria essa matriz M? Se eu for usar quaterno. Como é que você faria? O processo todo. Isso aqui é revisão para a prova de terça-feira. Certo? Que a prova é terça-feira. Vamos lá. O que a gente faz? Hã? Esse eixo, primeira pergunta, esse eixo passa pela origem? Não. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer, independente de ser quaterno ou qualquer outra metodologia que você vai usar, é trazer esse eixo para a origem. A não ser que eu usasse aquela metodologia que era a única que eu não precisava trazer para a origem, ou dar o sistema de coordenadas, né? Construir um sistema de coordenadas no próprio eixo de rotação, para que ele fosse o Z do novo sistema de coordenadas. Aí eu mapeava os pontos para o novo sistema de coordenadas, girava em torno do eixo P1, P2, que seria o eixo Z, por exemplo, desse novo sistema de coordenadas. Aí ele rotacionou, mas está escrito num sistema de coordenada novo. Eu volto ao sistema original. Essa foi uma das metodologias que a gente utilizou. Certo? Mudança de sistema de coordenada para representar a rotação no eixo local e depois volta para o sistema global. As posições já rotacionadas, ok? Mas agora eu quero quaterno, como é que faço? Como o quaterno não passa, como esse eixo não passa pela origem, no caso de quaterno eu tenho que trazer o eixo para a posição, certo? Então a primeira coisa que eu faria na composição dessa matriz é como se eu aplicasse aqui no ponto PI, primeiro uma matriz de translação. Que matriz era essa? Como é que eu construo essa matriz de translação? Eu vou botar ela aqui. Quatro por 4. Alguém pode me dizer? Esse Hã? P1, P2 está alinhado com Z0. P1, P2 está alinhado com o quê? Z0. O Z está na origem? Não está na origem. Está no meio. Está passando aqui, não está passando por esse ponto, não. É um outro arbitrário. Foi essa a sua pergunta? Não exatamente.
Você está perguntando que esse ponto P1, P2, que tem? Eu perguntando se esse vetor P1, P2 está alinhado em Z, zero, está na origem. O Z tem que estar na origem? O quê? Se o Z Não, tem- não, o que está na origem? Pode perguntar. O que estaria na origem? Se ele está passando pela origem, esse eixo, Isso aí eu entendi que ele não está passando. não está passando. Isso aí eu entendi. Então, como ele não está passando pela origem, eu não posso aplicar a técnica de quaterno diretamente. Eu tenho que fazer uma translação do eixo para que. Translação do eixo não, a translação do cenário para que o eixo venha junto, e todo mundo venha junto, e o eixo venha para a origem. Aí eu estou perguntando, que matriz é essa que eu devo aplicar para que essa translação seja a primeira coisa que eu vou fazer, para que o eixo passe pela origem, após essa translação. Qual seria a matriz? Como é a matriz de translação? Vamos pelo menos inicializar a matriz de translação. Inicializa ela com identidade. Muito bem respondido. 1, 2, 3, 4, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, e aqui, o 1 aqui, e eu tenho que preencher esses três valores dessa coluna aqui. Qual seriam esses valores? XYZ de quem? E? Do T, da translação. P1. Do P1. Do P1 ou do P2, tanto faz. Qualquer ponto que esteja no eixo. Pode ser P1 ou P2. Eu já sei que o P1 e o P2 são do eixo de rotação. Se eu trouxer ele para a origem, vai funcionar. Então aqui eu vou botar o P1. Vou botar a coordenada P1x, Negativo, né? P1y, P1z, só que negativo. Por que negativo? Porque o vetor que eu vou precisar é esse vetor para trazer o eixo. Vou aplicar uma translação assim, ó. Esse é o vetor T de translação que vai entrar naquela coluna aqui. Esse T aqui é esse aqui, negativo. Esse vetor exatamente tem essas componentes negativas porque ele é 0, 0, 0, menos P1x, P1y, P1z. É assim que esse vetor T é representado. É a ponta que é 0, 0, 0, menos P1. Então, se é 0 menos P1, vai ficar as componentes do vetor do ponto P1 com sinais negativos. Certo? Já que o 0, 0, 0 vai ser menos o P1x, menos P1y, menos P1z. Então, essa matriz aqui é a primeira que entra. Essa matriz, então, é a matriz de translação construída de tal forma que o ponto P1 foi levado para a origem. Agora eu vou poder construir a matriz de quaterno. Como é que eu construo a matriz de quaterno? Essa matriz é o que nós deduzimos nas últimas duas aulas. Mas o que eu precisava para poder povoar a matriz com as informações necessárias dela? Definir o que o quaterno que vai ser usado. Então, antes de pensar na matriz, eu tenho que dizer assim, qual é o quaterno que vai ser usado na transformação, que eu até dei um código para vocês. Aquele código funciona beleza, mas aquele código ele simplesmente usa a operação de quaterno como aquela caixa preta, mas ele não constrói a matriz de quaterno. Então, não daria, por exemplo, eu usar aquele código concatenando essa matriz com essa para fazer a M, né? Foi isso que nós fizemos na aula passada. Nós fizemos a representação daquela transformação, da transformação que a gente fez de quaterno, era assim, se você tiver um ponto A e ele virar a linha através da operação de quaterno, eu vou pegar esse A na forma de um vetor, vou botar um quaterno Q aqui de um lado, outro quaterno aqui do outro, esse aqui era o conjugado, né? Era essa a operação da nossa caixa preta, que fazer girar usando esse quaterno. Então a pergunta é, quem é esse Q? Como é que eu construo esse Q? Pegava um vetor unitário
na direção do eixo de rotação que a gente quer. Então eu vou botar aqui esse vetor aqui, ó, vetor unitário, eu vou chamar aqui de U, ó, esse vetor unitário aqui, na direção de P1, P2. Então vamos dizer aqui, quem pode me dizer quem é esse vetor U? Como é que eu construo esse vetor U? Unitário na direção do P1, P2. Vetor P1, P2 menos o comprimento do vetor P1, P2. E como é que eu calculo o vetor P1, P2? Ponto P2 menos ponto P1, certo? Então essa conta aqui seria pegar as coordenadas do ponto P2 menos as coordenadas do ponto P1, e aí construir esse vetor P1, P2, e agora pega o comprimento desse vetor P2 menos P1. Pronto, essa é a primeira conta que você faz, achar esse U. Aí esse vetor aqui eu vou usar para construir esse quaterno. E agora vamos dizer como é que eu faço isso. Vamos dizer que no nosso quaterno eu tenho quatro valores, por isso o nome quaterno. Essa parte aqui de cima é a parte vetorial do quaterno. Essa parte aqui é a parte escalar do quaterno. Quem pode me dizer qual é a parte escalar desse quaterno? A parte escalar. A parte escalar não pode ser vetor. O que é? Desse quaterno. Tem a ver com a rotação que eu quero aplicar. Qual é o ângulo que eu estou querendo aplicar? 60 graus. E o que eu devo fazer com esse ângulo de 60 graus? Achar o seno ou cosseno? A parte escalar. Hã? Não, qual seno? Lady Murphy, você escolheu uma era outra. Ok. Cosseno de quê? De quanto? 60 graus. Não. Teta sobre 2. Metade do ângulo, exatamente. Aqui vai entrar cosseno de 60 sobre 2. Ok? Hã? Porque vai estar bom. Metade do ângulo, 30 graus. Eu vou botar aqui 30 e não 60. Porque quando eu entrar nessa operação da caixa preta, para isso aqui rotacionar de 60, eu vou precisar construir um quaterno que tenha na definição dele metade do ângulo que você quer girar. Quando você usa essa operação aqui de quaterno. E eu passei o código para vocês. Vocês deviam ter olhado o código bem direitinho para ver como é que essa caixa preta funciona. Ok? Muito bem, então cosseno de 30 é o que eu vou botar. E agora, a parte vetorial, como é que ela é construída? Eu entendi a pergunta da colega. Por que tem que ser metade do ângulo? Isso foi da aula passada. Você veio na aula passada? Foi que a gente faz o caminho errado. Se você fizer um cosseno de 60, você vai ver que ele vai girar de 120. Essa operação aqui. Então você tem que fazer metade do ângulo. Ok? Então, qual é a parte vetorial agora? Se nós usamos cosseno na parte escalar, na parte vetorial nós vamos usar seno. Mas o seno é um escalar, não é um vetor. O que a gente faz para construir esse vetor e usar o seno aqui? Seno vezes U. Então, na primeira componente vai ser o quê? Seno de 30 vezes o quê? A primeira componente, x. O x. Depois, seno de 30, o y. Seno de 30, o z. Então, isso aqui vai ser as componentes, vão ser as componentes do quaterno, que eu vou chamar essa aqui de QX, QY, QZ e QW. E aí com esses valores aqui,
eu boto eles lá na matriz, que eles já estão lá tudo em função do que x, que y, que z e que w. Eu construo a matriz. Certo? Então essa matriz dos quaternos, que eu vou botar aqui ela como matriz MQ, ela entraria aqui. Ok? Não, eu acabei de mostrar aqui como é que eu obtenho ele, não é arbitrário. Depende do eixo de rotação. No início que a rotação ia de P1 é um vetor P1, P2. Essa é a direção U que eu vou pegar, o eixo de rotação. Ok? Então não é arbitrário, porque ele é P1, P2 dividido por comprimento de P1, P2. É um vetor unitário na direção do P1 por P2. Ok? Então, com esse valor de U e com o ângulo que você quer girar, você constrói esse quaterno aqui dessa maneira. Essa primeira componente se chama de QX, a segunda de QY, a terceira de QZ e a última de QW, que é a parte escalar. Certo? Aí você pega esses valores e já está lá tudo na matriz. Daqui a pouco eu vou mostrar a matriz de novo. Porque nós tínhamos feito a matriz R, a matriz L era o produto das duas. Essa matriz global de quaterno era o produto daquela matriz R e da matriz L. Se você, eu já mostrar o que seria. Bom, está completo aqui, está terminado? Tem que trasladar de volta, porque eu rotacionei agora em torno de um eixo que foi trasladado para a origem, mas eu tenho que voltar o eixo para onde ele estava. Certo? Então eu tenho que pegar aqui e botar nessa matriz aqui, a volta, eu tenho que botar a matriz de translação, que agora vai ser o quê? Qual vai ser a matriz de volta? Essa daqui é a P1 para o 0. Qual é a matriz de volta? 0 para o P1. Então o que muda aqui? Só o sinal, que agora vai ficar positivo. Tá certo? Não vou escrever ela de novo não. Então essa daqui vai ser aquela que leva de 0. Vou botar em vermelho. De 0 para P1. De volta. Então essas três matrizes aqui multiplicadas é essa matriz N aqui. Ok? O produto dessas três matrizes é aquela matriz M que nós estamos construindo para multiplicar pelos pontos P3 e P4 e obter já eles virados. Zero do P vai ficar positivo, então ali? O quê? Tipo, do T. Isso, é o inverso dessa daqui. Então, se eu trasladei daqui para cá, eu volto de lá para cá. E É a inversa. só muda o tipo positivo. Só muda o fica positivo, exatamente. Ok? Essa é a inversa dessa matriz é simples. É só trocar isso aqui, o sinal que tiver aqui, você troca o sinal. Ficou claro? Então essa é a matriz que a gente usa quando tem quaterno. Só existe uma situação particular, mais simples, que é quando você tem uma situação assim, ó. Suponha que você tem um eixo vamos supor aqui um eixo passando ou não pela origem, então eu vou botar aqui ele passando pela origem, então esse aqui é o X, o Y e o Z do mundo, ok? E esse aqui é o eixo de rotação. Então eu vou pegar o vetor unitário aqui, vetor U, na direção do eixo de rotação, ok? E agora eu vou querer rotacionar um vetor que por acaso eu sei, né, que esse vetor é perpendicular, esse vetor aqui, V, ele é perpendicular ao eixo de rotação. Eu já sei isso, uma situação que eu já saiba isso. O eixo é perpendicular ao eixo de rotação. Quando é que eu sei isso? Por exemplo, uma situação, suponha que você tem uma interface gráfica que pega a câmera do cara. Esse é o eixo da câmera, tá certo? Que é o eixo Z da câmera, o eixo X da câmera, que é o braço direito do fotógrafo, e
e o arco da câmera, que é o Y da câmera, que é a direção vertical na cabeça do fotógrafo, certo? Não importa se o fotógrafo está assim ou está. Então, se eu tiver construído esses 3 vetores que a gente viu, e quando a gente constrói as coordenadas dele, estão tudo expresso em coordenada do mundo, que era só o que eu tinha quando eu fiz aquelas contas para achar esse vetor K, esse vetor I, esse vetor J. Eu só fiz operações com coordenadas do mundo. Então, esses vetores, as componentes deles estão no sistema de referência do mundo, ok? Aí eu construí esses vetores. Agora eu digo assim, não, agora eu quero fazer essa situação da câmera, que eu fiz ela bem, aquela fotografia tradicional, eu agora quero fazer uma psicodélica. Quero fazer assim, rodar minha câmera de 30 graus ou 45 graus para ficar bonitinha assim, a minha fotografia meio invocada, certo? Então, se você já tem esses 3 eixos aqui, você pode chegar e dizer assim, esse eixo aqui, se eu fizer de rotação, eu vou girar esses outros 2, esse aqui não vai sair do canto. Então esse vetor não muda, o vetor K não muda. Mas eu quero calcular um novo vetor azul para que ele fique girado em torno do anterior de 30 graus e aqui de 30 graus. Então como você faz isso? Você pode fazer esses vetores serem o papel aqui nessa transformação, fazendo o papel do vetor A, depois desse aqui, e aplicar essa transformação de quaterno, ou seja, aplicar essa matriz desse jeito aqui. Se eu quisesse girar de 45 graus, eu tinha que botar o θ igual a 45 sobre 2. Mas se eu tivesse caso particular em que o eixo do quaterno, o U, já sei que ele é perpendicular aos vetores que eu estou querendo girar, eu posso simplesmente fazer isso aqui, V', que é o vetor girado, é igual ao quaterno, que você vai botar aqui um quaterno Q barra, outro quaterno para vocês não pensarem que é esse aqui, multiplicado pelo vetor V, direto esse aqui. Eu só faço a multiplicação quaterno vezes vetor. Eu não uso isso aqui, Isso aqui serve para aquelas situações em que o eixo de rotação e o vetor não formam 90 graus. Eles vão girar assim, feito um cone. Certo? Esse aqui fica como se fosse a geratriz de um cone. Essa pontinha aqui descreve um círculo em torno do eixo de rotação. E isso aqui parece uma geratriz de um cone. Quando eu fizer essa rotação, entendeu? Esse vetor e o eixo, o U, não são perpendiculares entre si. Quando eles forem perpendiculares entre si, eu posso construir um quaterno aqui e aplicar diretamente em cima do V. Aí, o que aconteceria? O quaterno Q barra vai ser aquele quaterno agora assim. Ele vai pegar o X, o Y, o Z, vai multiplicar por seno, agora de θ, do θ que você quer girar, e não metade, seno de θ, do mesmo jeito, só que aqui não é mais metade do ângulo, é o ângulo mesmo direto, com seno de θ. Quando for já 90 graus, você não precisa usar essa expressão, você pode usar direto o quaterno. Aí, se eu fizesse a matriz, representação matricial dessa operação, qual seria a matriz que entraria aqui? Como é que a gente denominou essa matriz aqui? Então, a letra aqui, maiúscula, para representar essa matriz. Qual seria? Só tem duas opções, L ou R. L ou R? L ou R? L. Por quê? Exatamente. Então, quando é essa operação do quaterno vezes o vetor, você vai construir uma matriz usando esse cara que está à esquerda do V. Essa matriz a gente chamou de LQ, né? É aquela matriz LQ que a gente desenvolveu na aula passada. Eu aplico ela diretamente em cima do vetor V, já vai rotacionar bonitinho do jeito que a gente quiser. Por que funciona assim? Oi? Por que não precisa fazer o que duas vezes?
ou que é um caso particular. Isso aqui funciona também, se você quisesse aplicar essa matriz, funciona também. Mas se você quiser, quando você tem certeza que o vetor que você está querendo girar já é 90 graus com o vetor U do eixo de rotação, eu não preciso usar essa operação aqui, eu uso diretamente a matriz L, se você quiser. Mas se quiser usar essa aqui, pode também. Você teria que usar o θ sobre 2, definir esse quaterno e aplicar ele nessa operação que seria essa matriz aqui, NQ. Ok? Certo? Então, lembrando como é que essa matriz NQ foi desenvolvida na aula passada. Foi assim, ó. A operação que a gente fez era assim, ó. V' era igual a matriz, o quaterno Q vezes o vetor V vezes o quaterno conjugado. Não tem esse símbolo aqui, certo? É um quaterno. Beleza? Então, o que a gente fez na aula passada para transformar isso aqui numa matriz? A gente disse assim: vamos supor que eu faço isso aqui primeiro e vou transformar isso aqui numa forma matricial. Então você vai fazer o seguinte: vai pegar esse quaterno aqui, essa parte aqui para ser representada matricialmente, eu vou pegar uma matriz e vou botar o vetor V aqui do lado direito. Que matriz é essa quando eu estou fazendo esse produto aqui? Essa matriz vai ser construída com as informações desse Q asterisco. Então essa daqui é que está do lado direito dessa multiplicação. Então essa daqui era a matriz R construída com as informações do Q asterisco. Ok? Aí depois eu disse assim, ok, agora que eu tenho esse negócio aqui, esse objeto aqui, eu vou deixar esse V como está e vou construir agora uma outra matriz a partir desse Q aqui. Nesse produto, desse objeto com esse cara está do lado esquerdo. Então essa daqui vai ser a matriz L do lado esquerdo, left, construída com as informações do Q, multiplicada por esse aqui. Então, isso aqui é R, construída com o Q asterisco, e aqui entra o V, vetor V. Isso aqui dá o vetor V'. Então, é esse produto aqui, é o que eu estou chamando de matriz N. Tá claro? Isso foi aula passada. E eu não mostrei o resultado desse produto, deixei para vocês fazerem em casa. Eu mostrei quem era L, mostrei quem era R, e cabe a vocês fazerem esse produto. Eu vou mostrar agora para vocês, na nossa nota de aula, onde é que está essa matriz todinha prontinha. Tá certo? Então vou mostrar aqui para vocês. O código que você mandou foi em relação ao que eu estava contando aqui. Na aula passada a gente não tentou fazer a rotação do cubo, e aí deu um erro. Sim, mas eu já mandei um post lá dizendo aqui, Mas não o ficou código corrigido. Ok. Tá certo, aquele código já está corrigido, era uma besteira. Ok, agora vamos ver se eu
abro. Ok, até agora está bem. Pronto, aqui é essa matriz aqui, ó. Ok? Então, o que eu estou botando aqui nessa matriz? Essa daqui já é a matriz M ali, aquela matriz M ali, certo? Então, a única coisa aqui é a anotação. Vocês estão vendo aqui que está escrito aqui W, X, Y, Z, é o que aparece aqui. Quem é W? Quem é W aqui? Esse cara aqui. Certo? Quem é X? Esse cara aqui. Quem é Y? Esse cara aqui. Quem é Z? Esse cara aqui. Então, na hora que você botar X, Y, Z e escrever essa matriz, essa é a posição dos valores do que você construiu. Ok? Está na transparência capítulo 4, que está lá no Google Classroom. É só chegar aqui e olhar na transparência 210 e está isso aqui. Esse termo que está escrito aqui lá embaixo, ó, W ao quadrado mais X ao quadrado mais Y ao quadrado mais Z ao quadrado. Quanto é que vai ficar isso aí? 1. Por quê? Se você olhar para cá, vai ficar o quê? Esse cara ao quadrado, dá seno ao quadrado de 30, o X ao quadrado. Seno ao quadrado de 30, o Y ao quadrado. Seno ao quadrado de 30, o Z ao quadrado. Tudo somado, né? Não está tudo somado? Então você bota o seno ao quadrado em evidência, ficou o X ao quadrado, o Y ao quadrado, mais o Z ao quadrado. O que esse vetor é? Unitário, então dá 1. Então aqui ficou simplesmente seno ao quadrado. E esse cara? Cosseno ao quadrado. Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado. Então. Essa é a propriedade de um quaterno unitário, por isso que tem uma vantagem. Esse termo ali já vai ficar com 1 naquela matriz, todo mundo já sabe. Vai ficar igual aquela matriz. E esses outros termos é só fazer as contas. Entendeu? Aí a matriz. Essa é a matriz da nossa transformação. Ok? Tranquilo? Pronto. Então, com isso a gente fecha completamente. Eu vou mostrar aqui uma prova. Depois eu vou comentar para vocês ainda que horas são. São 10h55. Eu vou mostrar uma prova. Vou disponibilizar essa prova para vocês, para ver se vocês sabem resolver essa prova. Certo? Tem gabarito? Não, tem gabarito. Eu tenho gabarito, mas você não. Aí o que acontece? Depois eu vou falar para vocês aquela parte que ainda está faltando para a gente fechar essa parte de raycasting. Que é? O que falta? Duas coisas que eu vou comentar. Talvez eu termine na próxima aula tudo. Mas são duas coisas que estão faltando. Quais são as que eu falei? Ei, faltou aquelas luzes de spot, essas coisas todas, certo? Ainda falta, beleza. Mas falta interatividade.
interatividade e o quê? Esse bichinho aí que você falou. Interatividade. Tranquilo. Não tem nada demais. Interatividade é só você ser capaz de modificar o que você está vendo. Tá certo? E normalmente você vai usar um mouse para dar um clique em cima de alguma coisa para querer. Time, né? Em real time aqui eu não vou dizer que é real time porque o processo é super lento no momento. E eu vou falar exatamente a outra coisa, como aumentar um pouquinho a velocidade desse processo do raycasting. Tá certo? Então fica aí, faltando isso aí. As luzes, falta a spot e a direcional. Tá certo? Já fizemos luz pontual. Spot e direcional, são as duas que faltam. Ok? E falta essa parte de interatividade e o quê? Luzes, interatividade e a otimização para poder aumentar um pouquinho a velocidade. Beleza? Professor, o senhor depois vai falar de como consertar aquelas distorções que acontecem na roda? Pode falar esse negócio. Não. O tipo de projeção. O tipo de projeção. A Fica projeção meio sim, difícil, mas né? isso aí vai depois da prova. Depois da prova tem mais esses assuntos aí, que é as projeções. Aí eu vou mostrar para vocês. Aí a gente vai fazer uma mudança de foco, que agora não tem mais nada a ver com raycasting. Vale também para as outras coisas de computação gráfica quando você usa rasterização normal, certo? Então a gente vai entrar na parte de rasterização e aí essas outras coisas valem para as duas, certo? Aqui está sendo específico para raycasting. Depois eu vou mostrar coisas que são feitas para rasterização. Bom, então vamos para a prova aqui. Você vai disponibilizar um flash? Uma delas aqui vou, né? Toda. Deixa eu só ver aqui qual era, eu não me lembro agora se era uma F, eu recebi uma F. Vou abrir aqui essa F para ver. Já faz bastante tempo, 2013, na época que o Zé Maria era meu aluno. Vem ou não vem? Porque está na nuvem, ele está baixando. Está puxando. O senhor virou professor da UFC quando? O senhor virou professor da UFC quando? Não entendi. Desde quando o senhor é professor da UFC? Quando eu voltei do doutorado, eu vim para cá em 94. Cheguei em abril de 94. Mas virei professor mesmo em julho de 95. Mas fiquei dando aula nesse período. E o curso começou quando? O curso se iniciou quando aqui na UFC? Curso de quem? De computação. Não, o curso é antes disso. Existia um curso chamado Tecnólogo em Processamento de Dados. Isso foi montado em 1975. Aí de 75 a 85 era processamento de dados. 85 virou bacharelado em computação. Em 85. Aí eu já voltei em 94. Em 95 a gente montou o mestrado. Aí passou a gente, que tá, os professores envolvidos no mestrado passaram a cuidar com bastante zelo pelos alunos de graduação. Ele tomou conta da graduação. O senhor faz parte do BPCC? Só seleciona não, professor aí. Quê? Só seleciona não aqui. Tipo aqui, o print. Cadê a mestrado? Já está aberto? Ali, ó, não tem negócio da Bíblia aberto? Eu vou tentar abrir por aqui.
sabe quando o Bento entrou? Hein? Bento? 2000. Calma, Pedro. Mas tenta abrir em doc, então. Em doc também. Em cima, em cima. Eu não vou achar. Apareceu a visualização. Não, esse aqui não é exatamente, não é o que eu queria. Esse aqui é interessante, essa aqui que é outro assunto que eu ainda vou falar para vocês, mas veja essa prova aqui. Essa prova está dizendo assim, está em um elipsoide, certo? Aí ele deu a equação paramétrica do elipsoide, do jeito que a gente fez com a esfera, né? Eu tenho as coordenadas esféricas, é isso aqui como se fossem coordenadas esféricas de um elipsoide, não necessariamente o A e o B são iguais. Se fosse A igual a B igual a C, aí seria um raio, né? Igual ao raio, aí seria uma esfera. Aí está dizendo assim, dou o material, dou o coeficiente de polimento, a iluminação ambiente, fonte de luz, as características da fonte de luz, o observador está numa posição, dou a posição do observador. E aí eu digo assim, o observador olha para aquele ponto, ou seja, eu dou o edge point. Aí eu pergunto para vocês o seguinte, ok, qual é a energia que chega no olho do observador quando ele olha dessa maneira para aquele elipsoide? O que vocês fariam? Só para poder ver a estrutura da solução, como é que faria essa situação? Eu já estou dando para o olho, a posição do olho, estou dizendo para onde ele olha. Isso é. Aí o que eu faço com isso? Criar um raio com esses pontos. Tem que definir o raio. DR. Isso. Quando eu tenho onde ele está e para onde ele olha, eu tenho DR, beleza. E aí eu tenho a equação do raio. Aí o que eu busco agora? Jogar uma forma de interseção. Interseção com o elipsoide. Isso. Certo? Então, onde tiver no elipsoide ali, A cosseno de UV, B seno de UV e C cosseno de UV, eu vou procurar a interseção com esse elipsoide. Tá certo? Porque essa é a representação paramétrica de um elipsoide dessa maneira. Certo? U e V são ângulos, como se fosse latitude e longitude. Quem está contando a polar, né? E. Ok? Esfera. Então calculou o ponto de interseção. Então essa é a parte principal do problema. Com essa direção e a equação do raio, eu interceptar esse elipsoide, certo? Uma vez que eu achei o PI, o que eu faço com ele? Ponto de interseção, o que eu faço com ele? Fonte de luz. Eu tenho que calcular aqueles vetores. O vetor N, normal elipsoide naquele ponto. Eu tenho que calcular o L, que vai para a fonte luminosa. Tenho que calcular o V, que é só negar esse vetor DR. Tem mais algum outro? Aí o resto é fácil, porque é o raio refletido, né? Aquela mesma forma. A partir daí, eu aplico a forma de renderização. Difuso, especular, ambiente. Pronto, fechou isso aí. Então, qual é a parte mais difícil aqui desse problema? Calcular o ponto de interseção raio elipsoide. Ok? Essa é a parte mais difícil. Terminou essa, o resto é trivial, você já sabe fazer. Ok? Então, essa é uma das provas. Deixa eu ver agora a outra que eu quero ver onde é que eu fiz.
Ok, já é um padrão de renderização, vou passar por essa. Eita, 2005 eu tava nascendo. Eu tava nascendo e tinha fazendo prova. Provavelmente quando seu pai estava nascendo, eu já estava terminando meu doutorado. Qual a idade do teu pai? Deve ter idade do seu, meu pai tem 62. 62? É. Eu tenho 68, vou fazer 19. Então seu pai não estava nascendo. Não apareceu aqui não. Esse aqui 2003. 2005. É mesmo? Repetir a F? Pode. 2004 eu repeti também. Parecido. Na época eu fui meio. Vamos a P2. Pegar P2. Pegar uma mais recente. Outra P2. Ok, essa daqui é uma típica com quaterno aqui, ó. Vocês estão com... Deixa eu aumentar aqui para... A questão 2, por exemplo. Considere que o material das faces do tetraedro tem as seguintes propriedades de reflexão. Reflectividade para iluminação ambiente, tanto. Reflectividade para iluminação difusa e especular são iguais. Eu botei três vezes o valor da reflexão ambiente. Coeficiente de polimento para reflexão especular M igual a 1. Considere também que a iluminação ambiente é dada por IA igual a RGB 040404, que existe uma fonte de luz pontual de intensidade 070707, localizada no ponto, aí depende do aluno. Calcula a intensidade luminosa que chega ao olho do observador através do raio que liga a origem da câmera, olho do observador, ao ponto P4, que é aquele ponto ali do tetraedro. Essa é simples. Vai ter uma interseção Como aqui. esse raio de 6 sobre 12? O quê? Bem no finalzinho. É simplesmente o que eu coloquei. Eu defini um ponto com essas coordenadas. P4 menos esse vetor aí. Certo? É para onde ele está olhando. Foi a questão 1. Sabendo que o ponto P0 é esse, determine as coordenadas do mundo de 3 vetores base do frame da câmera. Escreva a matriz que transforma o vetor do ponto do sistema de coordenadas de mundo para o sistema de coordenadas de câmera. Transforma as coordenadas dos vértices do tetraedro para esse aqui. Esse aqui é mudança de coordenadas. Você vai compartilhar essa aí? Você vai colocar essa aí? Eu posso botar algumas dessas provas, né? Não todas, né? Mas botar algumas dessas provas. Tá certo? Mas entender como é que faz essa daqui? É só a matriz de mudança de coordenadas. Eu estou dando informações para que você monte a matriz que transforma de mundo para câmera. Tá certo? Então é como se fosse aquela função Luquette que a gente já discutiu aqui. Você tem o eye point, o olho. Você tem o edge point, onde você está olhando. Você tem o up, ponto auxiliar no ponto sagital da câmera. Aí você constrói o vetor view up, que vai do olho até o ponto up. Aí faz aqueles produtos vetoriais, acha o I, JK da câmera e muda na matriz que converte de mundo para câmera.
certo? Aquelas duas matrizes, uma converte de mundo para câmara, outra de câmara para mundo. Qual é aquela onde os I e JK entram na vertical? A mais fácil de montar. I na primeira coluna, J na segunda coluna, K na terceira coluna e o ponto onde a câmara está na quarta coluna. Qual é essa matriz? Ela faz de mundo para câmara ou de câmara para mundo? Essa é vertical? A mais fácil não. Vai de câmara para mundo. A de mundo para câmara é qual? I na primeira linha, J na primeira linha, K na terceira linha, 0 na última linha e lá na quarta coluna, menos, em cada uma das três componentes, menos o produto escalado I com o ponto da câmara, J com o ponto da câmara e com o K com o ponto da câmara. Essa que é a de câmara para mundo. É isso que eu estou pedindo nessa questão aqui. Tá certo? Deixa eu botar aqui agora uma prova. Eu vou botar aqui uma prova mais antiga. Eu acho que essa que eu estou procurando é uma das antigas. Essa aqui já é a solução? Essa é a solução, não adianta. Solução não vou disponibilizar. Vou pegar aqui a original dela aqui. Isso aqui é um assunto bem, como era bem antigo. Essa parte aqui da questão 4 vocês não viram, nem a parte da questão 5. Utilize o algoritmo do ponto médio também não. Um observador nessa posição tem que olhar para a origem do sistema de coordenadas e ver um ponto de uma rampa helicoidal cuja equação paramétrica é dada por essa expressão aí. Aí você vai fazer a mesma coisa que a gente fez com o elipsoide. Você tem uma equação paramétrica do objeto, tem o raio, vai querer interceptar e achar a interseção dele. Certo? Ok. Vou disponibilizar isso aqui, vocês tentem fazer algumas dessas provas e na quinta-feira vocês podem tirar dúvida comigo, certo? Então vou encerrar por essa parte aqui, vou continuar agora o outro assunto, certo? Esse outro assunto também vai ter na prova ou termina aqui? Esse outro assunto? É. Deixa eu ver qual é o assunto que eu vou falar agora para ver se cai ou não cai. Ok, não vai cair mais na prova hoje, a partir de hoje não. Certo? Então, o que eu falar agora está valendo para o projeto de vocês. Ok, então vamos fazer o seguinte. Suponha que você tem o seu sistema de coordenadas do mundo ok? Aí você tem o seu cenário. Vou botar aqui um tetraedro, um cenário, vou botar aqui uma bola, esfera,
faz conta que isso aí é teu cenário. Então, o que aconteceu aqui? Para você montar esse cenário, você aplicou as matrizes de transformação que a gente viu, certo? Quais são as matrizes? Vamos só recapitular aqui rapidinho. Quais as matrizes que a gente já viu? Translação, vou começar pela translação. Outra. Rotação. Rotação em torno de qualquer eixo. É fácil quando você tiver rotações em torno dos eixos canônicos. Rotação em torno de X, Y, Z, beleza? Rotação em torno de eixo arbitrário, a gente viu várias técnicas. Duas técnicas. Uma delas a gente mudava o sistema de coordenadas para construir um eixo Z arbitrário, coincidindo com o eixo de rotação, girava usando a matriz em torno do eixo canônico e devolvia para o sistema de coordenadas original. A outra era através de uma técnica que a gente já viu hoje, a recapitulação sobre isso. Cisalhamento, espelhamento em torno de um eixo arbitrário. Por exemplo, eu poderia fazer uma pergunta aqui. Suponha que isso aqui é um espelho. Qual vai ser a imagem desse cubo em relação a esse espelho? Como é que você faria esse problema? Se eu desse esse cenário e dissesse isso. Eu quero a imagem desse cubo em relação a esse espelho que está achurado ali. Dá para mover a câmera para a achura? Hã? Dá para mover tipo a... Não, nós já temos condições de fazer com as coisas que nós já discutimos aqui. Quando eu dou um plano, como é o caso aqui, essa face não é um plano. Então, se esse plano é o meu espelho, eu estou fazendo a pergunta assim: como é que você pega a imagem desse cubo em relação a esse espelho? Não é isso que eu estou dizendo? Então, o que você vai fazer? Esse espelho passa pela origem? Não. Então eu pego um ponto qualquer dessa face triangular, que é o meu espelho, aplico a matriz de translação para trazer o espelho para a origem. Quando esse espelho estiver na origem, eu tenho uma matriz que a gente já discutiu aqui, que é a matriz que reflete em relação àquele espelho que passa pela origem. Como é que chama essa matriz? Householder. Certo? Então a gente teria o seguinte: espelho, pegasse um ponto P aqui, P, e eu quero P' em relação a esse espelho aqui, tá certo? Vamos supor que esse ponto aqui é um P10, por exemplo. P10 é aquele ponto ali, daquela face triangular. Eu já tinha calculado a normal a essa face aqui, o vetor N, normal a essa face. Então o que a gente faz? A gente vai querer aplicar nesse P aqui, o ponto P, vai entrar aqui. A primeira coisa que eu faço é botar esse plano de todo mundo através da translação. Então eu vou fazer a translação que leva o ponto P10 para a origem. Agora o plano que é o espelho está passando pela origem. Eu construo a matriz de espelhamento, que é a matriz de Householder. Daqui a pouco eu boto ela aqui separada. E depois que eu aplicar o espelhamento, eu translado de volta do ponto O para o P10 de volta. E isso aqui me produz o P', ok? Então esse produto dessas três matrizes aqui é a matriz que eu vou aplicar em cima do P', desse outro P, desse outro, de todos os vértices desse cubo, ok? Quem é essa matriz H? Householder. Matriz de densidade menos 2 vezes o quê? N transposto, ou seja, um vetor coluna multiplicado por um vetor linha, dá uma matriz. Essa matriz aqui eu subtraio 2 vezes o valor dela da matriz de densidade. Essa é a matriz de Householder. Está tudo pronto aqui. Essa aqui é fácil, essa daqui é aquela também é fácil. Tem todas as informações, porque eu usei esse N. Esse N é importante. Se eu não tivesse dado N, se eu só tivesse dado esses pontos aqui, vamos supor que esse aqui é o P11,
e esse aqui é o P13. Então faz igual. Fazer produto vetorial. Construía dois vetores aqui usando esse P11, P13 e P10. Do jeito que você quiser, vamos supor que você aqui pega a imagem dele aqui. Esse aqui é o P10, esse aqui é o P11 e esse aqui é o P13. Eu tenho as coordenadas dele. Então você pode dizer assim, ó, vou escolher aqui esse P11, vou construir esse vetor e esse vetor aqui. Esse vetor V1, esse vetor V2, que é V1, V2, P13 menos P11, que é V2. V10 menos V11. Faço o produto vetorial do V1 pelo V2 e tem o vetor N não normalizado. Normalizo tem um Nzinho pequeno. Exatamente. É como se estivesse saindo da luz, mas aqui está no espaço. Não importa, a representação que eu estou fazendo é para que ele saia nessa direção aqui, certo? Então, se você fez isso aqui, é como se tivesse construído o vetor V1 aqui e o vetor V2 aqui. Está fazendo o produto vetorial ali. Certo? Aqui é só uma imagem para ficar mais fácil de você ver. Ok? Aí nesse caso você faria isso aqui. O vetor N era igual ao V1 vetorial V2 e o vetor N pequeno que você precisa é o N dividido pelo comprimento do N. Aí pronto, está resolvida a questão. Tranquilo? Entenderam? Esse é um pedacinho aí. Hã? Essa autonomia. N no vetorial do V1 com V2. E aqui é o N dividido pelo escalar, que é o comprimento do N. É um vetor unitário. Estou fazendo o vetor unitário. Esse aqui é o que eu vou usar aqui para construir a matriz H. Então a matriz H é a matriz que faz o espelhamento em relação a um plano que passa pela origem. Por isso que eu tive que fazer essa relação primeiro, porque ele não passava pela origem. Então eu peguei qualquer ponto lá do meu triângulo, usei para fazer essa relação, construí a matriz de Hausdorff dessa maneira, usando essa informação aqui, pode ser dada ou não. Se não for dada, você tem que fazer isso. Ok? Aí você constrói H, bota a matriz de translação de volta, o produto dessas três é a matriz que faz o espelhamento arbitrário em relação àquele espelho. Ok? Muito bem, agora, o que nós estamos dizendo, o que eu vou dizer agora? Quando vocês tinham o código de vocês, vou apagar essa parte aqui, certo? Que agora é outra discussão. Só foi um ano. Vamos supor que você tem um cenário aqui bem complicado. Esse aqui é muito simples, mas faz de conta que você tem um cenário monstruoso, cheio de objetos complexos, formados de malhas, tá certo? Malhas que têm faces triangulares, sei lá, de 5.000 faces triangulares. Não é incomum acontecer isso com objetos complexos, ok? E aí você quer usar o raycast. Então vamos supor que você pegou aqui, o olho do observador está aqui, em algum lugar. Ele está olhando para algum lugar aqui nesse cenário. Aqui tem um plano bloqueador e eu vou fazer a técnica de raycast. Me digam quais são os passos que eu tenho que fazer para solucionar esse problema e fazer a imagem aparecer na tela do meu computador. Quais são os passos? Vamos lá. Antônio, é você, Antônio. Vamos dizer que está aqui, o cenário está construído, ele é complexo. Cada objeto com bastante malha, com bastante face. Aí eu digo assim, está aqui o olho do observador, dou a posição dele aqui, posição do olho. PE, posição do olho. Eu digo para onde ele está olhando. Está olhando aqui para um ponto edge. Algum ponto. Aí eu vou dizer algumas outras informações e agora você vai construir o seu sistema de câmera, certo? E agora, o que você vai fazer? Como funciona esse problema?
normalmente. A gente vê do olho pro et, né? Do olho pro? Do olho pro et não, do et pro olho para poder montar o Z da câmera. Então o Z da câmera é esse vetor aqui. K da câmera. Aí teria os outros 3 vetores e tal. Aí o que eu faço com isso? Com esses 3 vetores da câmera. E com a posição da câmera. Vou encontrar aquelas matrizes que convergem de onde para onde. Eu preciso nesse momento de câmera, de mundo para câmera, porque tudo aqui está no mundo. As coordenadas aqui desses pontos, está tudo em coordenada do mundo. Como eu botei o meu observador ali e construí um sistema de coordenadas de câmera, eu vou ter que transformar tudo para coordenada de câmera, não é isso? Beleza. Então vamos supor que eu construo essa matriz. Matriz que transforma de mundo para câmera. Como é ela? Recapitulação aqui. Começa a matriz. Mundo para câmera. As linhas. Então aqui eu vou botar o I da câmera deitado, J da câmera na segunda linha, K da câmera na terceira linha, 0, 0, 0 e 1. E aqui botar em vermelho, isso, menos o produto escalar do I da câmera, escalar com esse ponto P, ponto do olho. Aqui, menos o J da câmera, produto escalar com P. E menos o K da câmera, produto escalar com P. Pronto. Então, essa é a matriz que vai transformar de mundo para câmera. Quando eu tiver de mundo para câmera, a minha visão é aquela visão da primeira tarefa que vocês fizeram. Você tem lá, aí você teria o seguinte, você tem aqui a visão do fotógrafo. Esse é o X da câmera, o Y da câmera e o Z da câmera está vindo na direção do olho do fotógrafo. Esses 3 eixos aqui. Z da câmera, X da câmera e Y da câmera. Aí você tem esse plano bloqueador. O que a gente fez? A gente dividiu ele, né? Não, dividiu o plano não, o plano é infinito. Não, a gente pegou uma janela. Abriu um buraco nesse plano bloqueador, que a gente chamou de janela. Então, essa janela precisa ser simétrica ou pode ser arbitrária? Pode ser arbitrária. No exemplo que eu dei aqui é como se eu tivesse aqui, minha câmera está essa aqui, ó. Z, X, Y. A janela, ela está simétrica em relação a essa posição aqui? Não, se for essa janela aqui, ela está mais alta do que a coisa. Ela não tem para baixo e para cima, não está igual. Ela está mais para cima do que para baixo. E se eu usasse essa segunda janela? Pior ainda, porque ela está toda do lado esquerdo do fotógrafo, certo? Vale, esse aqui vale. Tem liberdade total de definir isso. Eu defino o X mínimo da câmera, o X máximo da janela, o Y mínimo da janela e o Z máximo da janela, nesse sistema de coordenadas. Ok? Porque aqui é fácil eu definir isso aí da janela. Eu não posso definir uma janela arbitrária aqui, nesse sistema de coordenadas, muito difícil. Mas agora que eu transformei tudo para o sistema de câmera, eu vou abrir a janela agora desse sistema aqui. É fácil, porque aí é só botar o X mínimo, X máximo, Y mínimo, Y máximo e dizer qual está no Z negativo. Isso aí já fizeram as tarefas de vocês. Ok? Beleza? Então vou abrir uma janela por acaso simétrica aqui, só para a gente raciocinar. Aí entra agora o que você ia dizer originalmente. Vou dividir essa divisão que eu vou fazer aqui.
ela já tem que ser feita pensando em quê? Lá na tela, quando eu for mostrar, que eu abri uma window, a window, quando eu mandei abrir no sistema de gerenciamento de janelas do sistema operacional, você abriu uma janela. Quando você abriu aquela janela, usando aqueles comandos de alguma API, você disse o que sobre essa janela? Quantos pixels você quer na horizontal e quantos pixels você quer na vertical, não foi? Tá certo? Então, esse é o número de divisões que você vai fazer nas suas colunas e nas suas coisas aqui. Então, você vem e vai dividir de acordo com aquilo que você determinou lá no seu sistema de gerenciamento de janela. Eu vou abrir aqui o que eu chamei de tela transparente. É isso? Eu tenho o buraco da janela aberto, eu botei uma tela quadriculada transparente ali. Aí a gente foi e calculou aquelas equações dos vértices de cada linha dessa e de cada coluna, as posições desses vértices. E fez o que com essas posições? Ligou do olho para cada um deles e foi ver as interseções, tá certo? E depois renderizou e viu a energia que chegou aqui. Eu pintei lá na minha window, eu peguei aqui e pintei aqui da cor que foi calculada por mim, tá certo? Então é a analogia do pintor, não é isso que nós fizemos? Beleza. Então, vamos supor que eu tenha aqui, nessa partição aqui, eu tenha uma janela, lá na janela do meu computador, eu pedi para abrir uma janela de 1000 por 1000 pixels. 1000 por 1000. Ok? A pergunta agora é a seguinte: quantos raios você vai mandar? Número de raios. É isso? 1 milhão de raios. É coisa para cá. É muito rápido. Tá certo? Para fazer todas aquelas contas. Tá certo? De interseção. Ok? Mas suponha que você tenha, sei lá, uma centena de objetos no seu cenário e cada objeto desse, de malha, tenha 5.000 faces triangulares, cada um deles. Ok? Então o que você faz aqui nesse caso? Você está dizendo o seguinte: se eu tivesse 1 milhão de faces, ele já está em coordenada de câmera, eu vou pegar aqueles vértices, vou construir a matriz que leva de mundo para câmera, converter todos esses vértices, ou seja, fazer o produto dessas matrizes, por quantos vértices que eu falei? Tinha quantos objetos que eu falei? 100 objetos, cada um com 5.000 vértices, só para você pegar, então isso aí. 100 objetos vezes 5.000 vértices. Então, dá quantos vértices? 500.000 vértices. Então, nesse caso, seria vantajoso eu pegar e converter todo mundo para coordenada de câmera, já que isso aqui vai ser tudo em coordenada de câmera e eu tenho 1 milhão de raios que eu vou mandar. Tá certo? Mas suponha que eu tenho mais, agora eu tenho um número de vértices, sei lá, foi 100 milhões de vértices. 100 milhões de vértices. Qual que seria o mais vantajoso para eu fazer? Converter esses raios que estão em coordenada de câmera para mundo ou converter os vértices que estão de mundo para câmera? Nesse caso é mais vantajoso eu pegar de câmera para mundo, que eu tenho menos transformações a fazer, tá certo? Eu pego aquela matriz, qual é a matriz que converte de mundo para câmera? Aquela mais fácil. Coluna, coluna, coluna e coluna, certo? Então a matriz que converte de câmera para mundo, ou seja, a matriz que converte de câmera para mundo, ela é aquela matriz onde eu boto o I,
da câmara, J da câmara, K da câmara, tudo em coluna, 0, 0, 0 aqui nas colunas, e aqui o PE na quarta coluna com um umzinho aqui no final. Essa matriz foi fácil de montar. Não precisa nem desses produtos escalares, é só organizar essas informações na coluna. Aí eu aplico isso aqui em cima dos raios. Então agora eu estou convertendo raios para coordenadas de mundo e não o contrário. Tá certo? Ok? Ok? Você só explica o que é mais eficiente. Porque eu tenho menos operações. Se eu tivesse aqui 500 milhões diversos para transformar para coordenada de câmara, eu vou construir essa matriz aqui e aplicar em cima de 500 milhões de versos. Se eu só tenho essa quantidade de raios, eu vou aplicar essa matriz aqui e converter 1 milhão de raios para coordenada de mundo. O resto já está em mundo. Entendeu? Ok. Muda. Oi. Sim, eu fazer essa conversão de coordenada da câmera para mundo, eu vou estar fazendo projeção paralela. Não, não falei nada sobre isso. Continua sendo projeção perspectiva. Por quê? Porque o olho vai ser convertido para a coordenada de mundo. Mas ele já estava, porque quando eu dei o PE aqui, ele já estava em mundo. Tá certo? O PE já estava em mundo, então não preciso converter o PE. Tá certo? Mas esses pontos aqui, ó, estão em coordenadas de câmara. Com eles eu poderia calcular as direções, descer, tudo direitinho. Agora o que vai acontecer? Quando eu traduzir agora para ponto, os raios, eu vou converter um vetor de raio, descer do raio 1, do raio 2, do raio de 1 milhão de raios. Eu vou aplicar essa matriz aqui para converter os DCs, as direções de cada um desses raios são diferentes, para coordenadas de mundo. Ok? Quando eu for fazer as interseções com os objetos, agora que está tudo em coordenada de mundo, me digam agora o seguinte: como é que eu escrevo a equação do raio? Agora, como é que eu escrevo? Está em coordenada de mundo agora esse raio. Como é que vai ficar? Qual é o ponto de partida dele? É o 000? Não, vai ser o quê? Está em coordenada de mundo. Qual é a forma de onde ele parte o raio? Do PE. Então aqui vai ser PE. O ponto de partida é o olho do observador em coordenada de mundo. Mas, e agora a equação do raio? O que mais vai ter? Qual é a direção? DC. Mas o DC em coordenada de mundo. Esse DC agora está convertido em coordenada de mundo. Isso aqui está em coordenada de mundo. Isso aqui está em coordenada de mundo. Ok? E aqui o T é um escalar, não tem problema nenhum. Então, essa equação aqui continua válida, só que em vez de ter aquele 000 que era no caso de coordenada de câmara, isso aqui era 000. Mas agora não. Está tudo em coordenada de mundo, então esse aqui tem um número que não é 000. Tranquilo, isso aí é tranquilo. Tudo que você fez vai funcionar, porque as equações que nós fizemos, eu disse para vocês, não tratem esse ponto de partida como 000. Por acaso, em coordenada de câmara, ele é 000, vai ficar simplificado. Mas quando eu precisar disso, mais geral, está aqui. A hora que eu preciso dele mais geral. Ok? Que eu converti para coordenada de mundo agora. Então isso aqui não é mais 000. Mas todas aquelas equações de interseção que vocês fizeram está válida. Ok? Então você tem esse raio. Agora vamos pensar outra coisa que pode acelerar meu processo. Nessa coisa que eu falei para vocês aqui, também tem uma coisa muito importante, que é o seguinte, ó. Você tem um bocado de objetos complexos. Então você está aqui o seu sistema de coordenadas de mundo. Aí você tem um cenário complexo. Certo? Um bocado de objetos aqui, gerados por máquina. Ok? Aí você diz assim, olha, eu vou fazer uma estrutura, pegar esses objetos e envolver por uns objetos simples, para eu não ter que ficar testando face por face. São cada objeto desse, esse objeto aqui tem, sei lá, é uma malha,
com 5.000 faces. Ok? Eu não vou ficar fazendo 5.000 perguntas para saber se o raio intercepta ou não esse objeto, porque pode ser muito caro esse processo. Então o que eu digo? Esse objeto aqui dá para eu envolver por uma esfera. Esse objeto aqui dá para eu envolver esses 4 objetos aqui por essa esfera zona grande aqui. Ainda vou botar esse objeto aqui envolvido por uma esferazinha, outra esferazinha aqui, outra esferazinha aqui, para cada um desses objetos. Aí quando eu for perguntar agora a interseção desse raio com esse cenário, eu, em vez de fazer um loop em todos os objetos do cenário, o que eu faço? O loop em cima dos envoltórios. Entendeu? Os envoltórios maiores, por exemplo, esse aqui só tem 2, esse grandão e esse pequenininho aqui. Então eu faço um loop de duas perguntas. Raio, você intercepta esse cara, esse envoltório 1? Ele diz, não, então não tem interseção com o cara que está aqui dentro. Raio, você tem interseção com esse cara 2 aqui? Não, então você não tem interseção com nenhum desses caras aqui dentro. Se ele disser sim, aí você diz assim, ok, então pergunta esse envoltório aqui se ele tem interseção. Então com isso você acelera, não acelera? Esse processo? Agora, se eu mudasse o meu observador, aqui é uma cena de teatro, eu botei um outro observador bem aqui, outro PE barra. Se eu for querer fazer essa mudança de coordenada, esses envoltórios que eu construí não vão mudar, porque eles estão em coordenada do mundo. Mas imagine que eu fosse fazer um envoltório em coordenada de câmera. Já ia ter que mudar todos os envoltórios para representar em coordenada de câmera. Quando eu mudo para a coordenada de mundo, os envoltórios que eu construí já estão funcionando. Então eu não tenho que mexer em nada. Tipo, essa envoltório de câmera é porque seria só tipo de onde você está vendo, não seria tipo. Isso, exatamente. Eu teria que botar a equação dele como se fosse em coordenada de câmera, como se eu estivesse vendo aquele envoltório mais adequado, entendeu? E às vezes é um cilindro, então eu tenho que mudar a orientação dele para representar. Agora, se eu botei um cilindro que envolveu uns objetos e esse cilindro está em coordenada de mundo, não vai mudar muito. Eu posso mudar as diversas coisas, eu vou sempre estar transformando os raios para mundo e trabalhando em mundo. Aí não tem, os envoltórios não mudam. Ok? Então isso acelera também. Está claro isso aí para vocês? Beleza. Outra coisa que acelera é o seguinte: suponha que você tem um objeto aqui, e ele é uma malha enorme, cheio de triângulos aqui. E vamos supor que agora eu cheguei no nível final e dizendo assim, olha, esse envoltório aqui, 2.4, que é esse envoltório aqui, o raio interceptou esse 2.4, ok? Agora você vai dizer assim, agora não tem mais onde fugir. Eu vou pegar o objeto que está dentro do 2.4 e vou perguntar se o raio intercepta ele, ok? E ele está aqui, ele cheio de triângulos aqui, 5.000 triângulos. Eu vou fazer 5.000 perguntas, concordam? Mas eu ainda posso minimizar um pouco esse número de perguntas. Como é que eu minimizo? Não. Esse envoltório já está bem bonzinho. É o melhor que eu consegui. Se bate na frente ou se a parte de trás. Muito bem, muito bem. Como é que a gente chama isso aqui? Backface, backface. Backface culling. Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Quais são as informações que eu preciso para o backface culling? A normal de cada um dos triângulos, que eu já deveria ter calculado, estou lá com elas, todas essas normais. E agora eu tenho o seguinte: vamos supor que está aqui um triângulo no espaço tridimensional, e eu tenho esse raio aqui que está vindo de algum lugar, está dada a direção dele, descer. Ok? Vamos supor que
Nesse caso aqui de interseção com o plano, tem obviamente aquela fase de validação, mas nesse momento aqui, esse plano que contém esse triângulo, a normal desse plano está, sei lá, aqui, ó. A normal do plano que contém essa face triangular. Então, como é que eu sei se esse raio está olhando para a face principal, está na direção correta que ele está vendo a face, ou a face está de costa para ele? Como é que eu vou saber? Na mesma direção que está de costas. Se está o quê? Se a normal tem a mesma direção do DC. Ou é o contrário? Vamos pegar um caso bem simples. Está aqui um raio, está aqui ele. O raio DC é esse. DC, ok? Aqui o raio. Vou pegar uma face que está aqui, nesse plano aqui da face. E eu vou botar esse normal aqui, ó. Normal está aqui. Esse é o caso 1. Outro caso vai ser esse aqui. Está aqui o DC. Mesma face, só que agora essa face está assim. Normal. Qual das duas está de costa? Caso 1 ou caso 2? O 2 ela já está de costa, não é? Porque a normal está apontando para cá, está no mesmo sentido. Então essa está de costa para o usuário. Então não adianta eu renderizar essa. Eu nem preciso me preocupar e perguntar. Se eu souber uma maneira rápida de verificar isso aqui, que é o que o backface scanning vai fazer, eu simplesmente descarto toda aquela complexidade de calcular o ponto de interseção, verificar se o ponto está dentro ou está fora, para depois chegar, não, você está de costa. Tá certo? Não, me desculpe, tanta conta aqui, mas na verdade não precisava. Ok? Então, qual é o teste que você faz aqui para o backface scanning? O que você faz? Multiplica a DC escalar com N. E aí, quando é que eu descarto? É o descarte aqui. Descarto. Quando é que eu descarto? Maior que zero. Se o produto escalar for maior do que zero, concorda? Porque se for maior do que zero, significa que os dois vetores estão indo no mesmo sentido, mais ou menos, certo? Mas se um estiver vindo para um lado e o outro está indo para o outro, eu estou de frente. Ok? Certo. Então, se for maior ou igual a zero, descarta. Tá certo? Menor do que zero, aí eu vou fazer o cálculo da interseção. Ok? Então, antes de calcular a interseção, já faz esse teste aqui. Esse é o teste do backface scanning. Com isso eu mato quase metade da minha imagem. Se eu tiver um objeto convexo, praticamente metade da malha foi embora, porque descartada pelo backface scanning. Ok? Então isso é uma coisa que acelera também. Tranquilo? Então vamos só observar uma recapitulação. Que horas são aqui? 11h50. Então só fechar a aula de hoje. Essa parte aqui então. Eu tenho uma cena complexa e agora eu estou diante de uma situação em que eu vou dizer o seguinte: eu escolhi uma certa partição bastante refinada e eu concluí que isso aqui vai me dar 1 milhão de raios. Eu olhei para a minha cena e a complexidade aqui diz que o número de vértices dessa cena é muito superior ao número de raios que eu tenho ali. Tá certo? No meu raycast. Então, vai ficar mais fácil eu converter tudo para mundo. Além desse argumento, existe o argumento de que se eu fizer mudanças de câmera, eu gostaria muito que aquela estrutura de aceleração de objetos envoltórios, eu não ficasse mudando de sistema de coordenadas, porque isso envolve um custo também. Então, para isso, uma vez que eu construí essa estrutura hierárquica de objetos simples envolvendo objetos complexos, eu vou manter isso tudo em coordenada do mundo. Então, eu mapeando, usando essa coisa, para mapear os raios para a coordenada de mundo, eu chego aqui e simplesmente vou aproveitar
essa estrutura que já está construída em coordenadas de mundo. Ok? Então aí eu começo o meu loop, para cada um desses raios, eu começo o meu loop dizendo assim: percorra os objetos envoltórios e pergunte se esse raio tem ou não tem interseção com ele. Se ele não tiver interseção com ninguém, code background. Se ele tiver interseção com algum dos objetos envoltórios, eu vou para a parte de dentro e ver se tem mais objetos envoltórios, já que é uma cena bem complexa. Pode ser que esse objeto envoltório 2 tenha vários objetos envoltórios internos envolvendo subpartes do meu objeto complexo, ou do meu cenário complexo. Ok? Então, nesse caso aqui, eu vou transferir agora a pergunta para esses objetos envoltórios simples aqui dentro desse negócio. Quando ele tiver interseção com algum desses caras, aí sim eu vou entrar e perguntar aos objetos se ele tem interseção. Antes de fazer qualquer coisa, acelera um pouco mais fazendo backface culling, eliminando para evitar eu ter que fazer interseção e depois ainda verificar que essa face está de costa. Não adianta de nada. Professor, essa face de costa aí é só se estiver na mesma direção do DC? Não é na mesma direção. Basta que esse produto escalar seja positivo. Se for positivo, ele pode estar assim, ó. Sim, pode estar pro lado. Pode o vetor normal dessa mesa estar aqui, o meu raio está aqui, assim, ó. Certo? Não estão na mesma direção exata, mas está positivo. Então ela está de costa, porque se eu estou olhando aqui para esse teto, o vetor dele normal está lá para cima. Então isso aqui eu estou vendo as costas desse objeto, ok? Então isso é o que o backface culling faz. Aí você descarta. Uma vez que descartou, você vai ter que trabalhar agora as faces sobreviventes para fazer a pergunta daqueles processos que a gente viu lá. Cálculo a interseção, verifica se o ponto está dentro ou não da face triangular. Ok? O resto é igual. Tranquilo? Ok, então por hoje é só. Tá certo? Se vocês quiserem revisitar esse material aqui para relembrar a discussão, que é a discussão aqui que a gente fez bem livre, mas é importante lembrar dessas coisas, tá certo? E isso agiliza a velocidade do processamento de vocês. Se vocês conseguirem construir objetos envoltórios, como exemplo, uma cena de um bar, por exemplo, você tem uma mesa e 4 cadeiras, vários conjuntos de mesas e 4 cadeiras. Vale a pena de repente botar esse conjunto todinho envolvido por um cilindro, que tem exatamente a altura máxima dos objetos, está ali dentro de um cilindro. Aí, se tiver interseção ali, é que eu vou perguntar: mesa, esse raio tem interseção com você? Cadeira, esse raio tem interseção com você? Isso, como tem 4 cadeiras e as cadeiras podem ser complexas, eu posso botar um envoltório para cada cadeira. Então, quando eu tiver um cilindro envoltório ali, interseção com ele, eu vou antes perguntar os envoltórios dos objetos: mesa, cadeira, cadeira 1, cadeira 2, cadeira 3 e cadeira 4. Aquela que tiver, que eu vou fazer o backface culling e fazer o resto do processamento. Tá certo? Isso acelera bastante. Ok, então por hoje é só.